Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Família, lugar de comunhão e amor. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios. E nós somos instados na Bíblia a atentar para os critérios de Deus. Quando nós pensamos na questão da família, nós somos instados a atentar para os critérios de Deus. A exemplo do texto áureo, observe que no texto escrito por Paulo a Timóteo na primeira carta, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Observe o critério estabelecido por Paulo por compreensão da vontade de Deus. É que o cuidado com a família não é meramente uma responsabilidade humana, mas o cuidado com a família diz respeito a um critério que, via de regra, não é observado pela grande maioria. É que cuidar da família é uma questão de fé. Portanto, eu gostaria de ler com os irmãos a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, versos 1 e 2, e depois ir para o verso 15 e continuar a leitura do texto sagrado, onde refletirei com os irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hino e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu próprio marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja.
porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o texto que nós queremos refletir e olhar para esse texto diante do tema família, lugar de comunhão e amor. Compreender que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e nós entendemos que não é semelhança física. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e isso significa que Ele criou-nos a sua imagem e semelhança na perspectiva imaterial. Ao criar o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, Ele os dotou da capacidade de sentir, da capacidade de decidir e da capacidade de fazer a vontade de Deus. Fomos criados para isso, para uma relação com Ele, com o Senhor, e também numa relação entre os seres humanos, entre eles dois. A partir dessa criação, Deus então os abençoou com a bênção da proliferação da espécie, tornando-os fecundos, para que através deles pudessem então sair os descendentes. Nós sabemos pela palavra, e é o que eu creio, que a multiplicação da espécie humana só se deu depois que Adão e Eva haviam pecado contra Deus, porque se tivesse havido proliferação da espécie humana antes do pecado, haveria uma geração sem pecado. Mas eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus outorgou sobre eles a bênção da proliferação da espécie humana, reproduzindo-se depois que o homem e a mulher haviam pecado e experimentado a natureza caída. Consequentemente, os seus filhos herdaram a natureza caída dos seus pais. Eis porque Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte. A morte é uma experiência universal. Não há ser humano que não morra. E isso não é um mal necessário. Isso é uma sentença do erro que houve, porque decidiram pecar contra Deus, passaram a experimentar morte. Significa dizer que a universalidade da morte atesta a universalidade do pecado. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória, da comunhão com Deus. Mas Deus constituiu a família a partir da criação de Adão e Eva, para que eles pudessem se desenvolver como pessoa, se desenvolver como unidade primária da sociedade e, acima de tudo, honrar e glorificar o nome do Senhor. Se percebe pela maioria dos analistas de comportamento que há uma orquestração global
para a desconstrução das instituições. Isso não é algo pontual, visto apenas em um país ou em um segmento ou a partir de um governo. Isso é algo global, porque isso vem desde a criação do mundo. É a falência, é a desconstrução das instituições, seja na perspectiva de organismo, seja na perspectiva de organização. Nós temos duas instituições criadas por Deus. Primeiro, a família, base celular primária da sociedade. É a partir da família, da constituição da família, que a sociedade é formada, porque a sociedade é formada a partir de várias famílias juntas. É aí que se forma a malha, o tecido social. A segunda instituição criada por Deus é a igreja. Também uma comunidade que agrega pessoas, que agrega famílias, com o objetivo de juntos aprendermos e juntos exaltarmos o nome do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler na carta de Paulo aos Efésios traz para nós a proposta de 3 consciências que devem permear a minha cabeça quando eu penso na instituição família, sendo essa instituição um espaço, um ambiente, um lugar de comunhão e de amor. A primeira consciência que nós temos aqui é a consciência espiritual. Paulo diz no verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E depois no verso 15, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E no verso 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto aqui, essas expressões, elas regem o aspecto da espiritualidade proposta por Paulo nesse texto. Observe que ele aqui está falando a respeito de relação familiar e como essas famílias devem se comportar, quais os critérios, quais as expressões que devem ser observadas na família. E a primeira consciência que deve haver em nós é a consciência de espiritualidade, a consciência espiritual, regida pelo princípio do verso 18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo aqui que eu e você precisamos estar sob uma influência positiva e poderosa. E aqui o vinho é citado quando tomado ao ponto da embriaguez, é citado como algo que nos põe sob uma influência perigosa, nefasta e desqualificadora. Mas ele diz: ao invés disso, estejam sob a influência, a regência do Espírito. Como? Encham-se dele. E o verbo é colocado em termos imperativos: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. Forma imperativa. Significa aqui que Paulo, da parte de Deus, está dando uma ordem para os membros da igreja de Éfeso que constituem suas famílias. Portanto, para nós, a consciência espiritual repousa nesse texto a partir dessa ordem: enchei-vos do Espírito. Mas o que é isso? Encher-se do Espírito não significa receber mais do Espírito.
Por quê? Porque o Espírito Santo não é uma essência, não é uma energia, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Ou ele está, ou ele não está. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Ou ele está presente, ou estará ausente da minha vida. Mas então, o que é que significa? Se encher-se do Espírito não é receber mais do Espírito, então o que é que significa ser cheio do Espírito? O que é que significa encher-se do Espírito? Encher-se do Espírito não significa ter mais dele em mim, porque eu já o tenho. Todo aquele que é convertido a Cristo já o recebeu, mesmo que não tenha chorado, mesmo que não tenha tido qualquer experiência extraordinária. O fato é, a verdade é, que todo aquele que confessou a Cristo, tendo consciência de arrependimento, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Está escrito em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Porque o penhor do Espírito está em nós. Ele é o penhor da nossa herança, de que seremos resgatados. Então, se encher-se do Espírito não significa ter mais dele, o que significa? Encher-se do Espírito significa entregar-se mais a ele. Significa dar mais espaço ao Espírito. Como alguém que chega na casa, que está presente na casa, mas que ainda não tem acesso a todos os cômodos da casa. Quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, ele está dizendo, rendam-se a ele. Permita que o Espírito participe, entre, tenha livre acesso, sem reserva de domínio na sua vida. Que ele seja de fato o Senhor, que ele seja de fato aquele que faz a supervisão, que ele seja aquele que de fato gerencia com autoridade suprema todas as áreas da sua vida, todos os aspectos da sua vida, de modo que nenhum aspecto, nenhuma área da sua vida esteja sob o seu controle, mas sob o controle do Espírito Santo. Não há vida familiar como ambiente de amor e comunhão se o Espírito Santo não estiver gerenciando a sua vida em todos os aspectos. Se queremos funcionar bem, precisamos adotar os critérios de Deus para a nossa vida. Você sabe por que a gente ouve história de pessoas que em casa são um demônio e na igreja são um santo? É porque eles se tornaram pessoas disfuncionais e aprenderam essa dualidade. É que estão sendo regidas por critérios que não são de Deus, são meramente humanos. E aí nós agimos como hipócritas, como atores que no palco, que no momento do holofote, que no momento público, que no momento da exibição, aí nós atentamos para a performance. Mas no camarote, em casa, onde o público não vê, onde a reputação não é percebida, aí você é quem de fato você é. Então, se de fato queremos caminhar nessa proposta, família, lugar de comunhão e amor, compreenda que só é possível se o Espírito Santo estiver tendo acesso e domínio sobre todas as áreas da sua vida e da minha vida. Fora isso, estaremos desenvolvendo uma religiosidade barata, uma religiosidade superficial e, digo mais, e nefasta, porque ela é altamente corrosiva.
é prejudicial para a vida pessoal, para a vida relacional e para a vida da igreja. Não tem coisa pior para a vida da igreja do que a composição da igreja ser através de pessoas que vivem apenas a religiosidade, onde de fato o Espírito Santo não é o Senhor, não é Ele o gerente, não é Ele quem domina a vida de cada um de nós. Paulo estava falando sobre coisas elementares. Isso não é coisa extraordinária. Ele não estava falando a respeito de questões inacessíveis. Ele estava falando sobre princípios que são básicos. Sabe o que é elementar na refeição? Não é lasanha, não é bife à milanesa. Tudo isso é gostoso, e mais nessa hora. O que é elementar numa refeição é feijão e arroz. Carne não é elementar. Uma pessoa com feijão e farinha sobrevive bem. E água. Não morre de fome. Não vai ficar com todos os nutrientes que o corpo precisa, mas não morrerá de fome. O que eu quero dizer para você é que essa consciência espiritual de ter a vida sob o domínio do Espírito é elementar. E aí você me pergunta, pastor, como é que eu faço isso de forma prática? Veja os versos 19 e 20. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor de coração, dando a Ele graça por tudo, em nome do nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a forma prática do Espírito Santo dominar a sua vida, preencher sua vida? É você ter consciência da necessidade das disciplinas espirituais. Mude sua forma de falar, mude sua forma de se comportar, altere isso submetendo-se ao critério de Deus. Leia a palavra, alimente-se dela, compartilhe a palavra. Na medida que você fizer, o Espírito Santo terá espaço para agir. Ele agirá e Ele transformará você dia em dia, tornando-nos semelhante a Jesus. Segunda consciência. Consciência relacional. A consciência relacional é o dever que eu tenho para com o próximo. Consciência espiritual é o dever ou a responsabilidade que eu tenho comigo. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso ser dominado pelo Espírito. Isso é uma consciência responsável que eu tenho que ter comigo. O investimento é em mim. Consciência relacional me põe na direção do outro. É a consciência e o dever que eu tenho que ter com o outro. Aí ele diz, no verso 22, vós mulheres. E aqui tudo que ele fala é dirigido à mulher, que tendo consciência espiritual de que deve ser cheia do Espírito e a vida deve ser dominada pelo Espírito, onde o Espírito é o regente da vida, ela será então submissa ao seu marido. Ela respeitará o seu marido. Ser submissa não é ser escrava dele. Ser mulher submissa não significa se anular a própria personalidade em detrimento do autoritarismo e vontades dele. Não é isso. Mas é você compreender que Deus, na sua soberania, escolheu sabiamente um papel fundamental para a construção da família e para o desenvolvimento da sociedade. É que você tem uma missão conjunta e a sua missão é aquela que se coloca ao lado. E ali você vai poder ser quem você é. Agora, se você é uma pessoa cuja vida é dominada pelo Espírito, você não terá desejo de mandar no seu marido. E se tiver desejo, você vai sacrificar esse desejo. Não queira ser o sargento da casa. Há mulheres que acabam assumindo esse papel
porque os maridos se tornaram bananas. Há muitas mulheres que acabam exercendo porque os maridos são ausentes. Mas o que você precisa ter é a consciência do critério de Deus e submeter-se a Deus. Porque alguém uma vez me perguntou: pastor, e se meu marido for um beberrão? Se ele for um ébrio? Se ele for um pingunço? Entendeu? Não tem problema. Você permanecerá no critério da palavra. Porque uma vida cheia do Espírito trará a nós a consciência da responsabilidade relacional. Porque o meu dever, e aqui mulher amada, o seu dever e a sua consciência é para com o Senhor. Segundo lugar, a consciência relacional do marido. Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se sacrificou por ela. E aí não adianta você, homem, dizer: mas a minha mulher parece goteira de madrugada no dia de chuva. Reclama de tudo. Perturba e incomoda o tempo todo. Se a sua vida estiver sob o domínio do Espírito, que é a primeira consciência espiritual, você continuará amando a sua mulher e se sacrificando por ela. Você sabe o que é que Deus vai cobrar de você? É se você está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque há aqueles que são românticos e não amam. O que quero que você entenda é que Deus estabeleceu um critério e deu a você, homem, e a mim, homem, a liderança do lar. E liderança não significa ser o déspota. Não significa ser o tirano. Não significa ser o ditador. Não significa ser aquele que não ouve. Não significa ser aquele que não considera e aprecia e acata a ideia, o plano, o sonho, os desejos da auxiliadora. Pelo contrário, a liderança sábia é aquela que ouve. A liderança cheia de autoridade, ela dará atenção e diretriz àquilo que for bom para a vida da família. Portanto, atente para o que a Bíblia diz. Aguce em você essa consciência relacional. E se a sua vida estiver sendo guiada pelo Espírito Santo, se você estiver pleno dele, você amará a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas a relação vai para os filhos também. Porque no verso 6, Paulo diz: vós filhos, sede obediente a vossos pais. Honra teu pai e a tua mãe. E ele trata sobre duas questões. Filhos conscientes da sua espiritualidade, filhos em cuja vida o Espírito Santo domina, serão obedientes aos pais e honrarão os pais. Qual é a diferença entre obediência e a honra? É que a obediência é enquanto os pais estão vivos para dirigir, para orientar, para instruir. Então você obedece ao que você ouve. A honra é que os filhos seguirão pelo caminho que os pais ensinou, mesmo depois que eles partirem. Eles terão consciência de que devem honrar a memória, honrar a pessoa, honrar o que foi ensinado. Filhos cheios do Espírito, controlados pelo Espírito, obedecerão e honrarão os seus pais. E consequentemente ele vai dizer: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Os pais podem provocar a ira aos filhos, sendo mau exemplos para eles, destratando os filhos na presença ou na ausência, não validando os seus filhos, criticando-os, ou pais que são ausentes
ou pais que dão tudo? Há dois extremos aqui. Pais que não têm nenhum afeto, porque certamente são pessoas disfuncionais que também não receberam afeto em casa. Não saberão reproduzir na vida dos filhos. Ou pais superprotetores, que dão tudo, mas não dão um abraço. Criam filhos revoltosos. Pais guiados pelo Espírito, filhos guiados pelo Espírito, terão consciência relacional e saberão o papel que ocupam no seio da família. E de forma mais objetiva, a terceira consciência, a consciência missional. Consciência espiritual, consciência relacional, consciência missional. O que é que isso significa? Ele começa o texto dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Compreender a família como lugar de comunhão e amor não é apenas pensando no bem-estar pessoal, não deve ser apenas pensando no bem-estar do outro, mas é pensando no propósito de Deus. Família guiada pelo Espírito, que compreende o desafio de ser lugar de comunhão e amor, externam para o mundo, refletem para a sociedade, que são guiados por princípios atemporais, que são guiados por princípios eternos, evidenciarão que serve um Deus que ama o ser humano. E o que acontece é que as pessoas de fora, elas passam a querer. Há pessoas que chegam ao ponto de querer ser membro de família tal, porque elas veem Deus presente naquela família. Isso é consciência missional. É entender que Deus nos colocou nessa estrutura, nessa instituição, não meramente para o nosso bem-estar pessoal, nem para o bem-estar pessoal do outro, mas Ele nos colocou nessa esfera institucional da família, querendo a promoção da glória dEle ao mundo. É para que o mundo perceba que quem anda com Deus tem vida diferente. É para que o mundo perceba naquilo que pesa todo o desmando, a desconstrução, os maus exemplos, a intencionalidade do mal. Há um Deus que rege a vida de Maria, a vida de João e a vida de Zezinho. E essa família, essa estrutura guiada pelos princípios de Deus, externam Deus, e Deus é comunicado ao mundo através da evidência do comportamento da família. O desafio desse texto é um desafio profundo e permanente. Compreenda que você não faz parte de um núcleo familiar fora do propósito divino. Deus nos colocou nele com o objetivo, para o nosso bem, para o bem do próximo e para a glória dele. Deus nos abençoe.